Glória a Deus. E hoje, queridos, também é a nossa última Santa Ceia de 2023, a nossa última ceia do ano, e tem algo especial nisso. Durante todo o ano de 2023, nós estivemos aqui todo segundo domingo, o tempo de comunhão, o tempo onde nós celebramos a ceia, e o Senhor deu uma palavra para ministrar essa última ceia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 26, versículo 17, a última ceia. Que bom que você está aqui na última ceia. Você que está online também, que bom que você está aí nos acompanhando online. Não sei se deu tempo de você preparar aí o seu pão, o seu cálice. Se não deu, tenta aí, improvisa aí, para você tomar ceia com a gente, a última ceia. Isso é muito bom, isso é muito de Deus. Glória a Deus por esses cultos de ceia. Mateus capítulo 26, versículo 17 diz assim, Mateus 26, 17: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: Digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. Eu quero dar uma pausa aqui na leitura, chamar sua atenção para isso. Percebe-se então que os discípulos foram preparar a ceia, foram preparar a Páscoa, a cerimônia da Páscoa, e ali estavam ali os discípulos, os 12, e aí Jesus então começa a falar com eles: Nessa noite ainda, um de vocês há de me trair, de me entregar. E aí aqueles discípulos começaram um a um, como diz o texto, a falar: Eu não serei esse que vai trair você, não serei eu, Senhor. Mas quando chega na parte de Judas fala assim: Não serei eu, mestre. Existe uma grande diferença entre Senhor e mestre. Mestre era o nome usado, rabi, o nome usado com respeito àqueles que ensinavam a palavra de Deus naquela época. Então Judas até tinha um respeito por Jesus e chamava-o de mestre, de rabi, mas os outros discípulos chamavam ele de Senhor, porque eles reconheciam Jesus como Senhor. Já Judas não reconhecia Jesus como Senhor, mas apenas como mestre. E você vai entender o porquê eu estou chamando a sua atenção. Nessa noite, você tem a opção de reconhecer Jesus como um profeta bacana, legal, ou reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quantos aqui reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Amém, queridos? Nós não somos como Judas. Nós reconhecemos Jesus como Senhor das nossas vidas, Senhor e Salvador. Mas o texto continua dizendo: Jesus afirmou para Judas: Sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança,
que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós queremos nesta noite te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos de fazer parte da última ceia de 2023. Obrigado porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou. O Senhor nos permitiu estarmos em Tua presença, em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, e ceiarmos juntos durante 2023. E nós queremos nessa última ceia do ano, te pedir que seja um tempo especial, que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, abra o nosso coração, para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Nós queremos aprender mais de Ti, estamos abertos para receber a Tua palavra neste momento, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Nós não podemos tratar nossa reunião de ceia igual às outras reuniões, porque a reunião de ceia, queridos, ela é diferente de todas as outras reuniões que acontecem aqui nesta igreja. Todo segundo do mês, de manhã e à noite, nós saímos das nossas casas, já com o intuito de ceiarmos uns com os outros, de fazermos parte da mesa da ceia, comendo do pão, bebendo do cálice, o pão representando o corpo de Cristo, o cálice, o sangue de Jesus, e isso tem uma importância muito grande em nossas vidas. Então nós não podemos achar que é tudo igual, que é a mesma coisa, porque não é igual. A ceia, o culto de ceia tem algo especial, porque nós celebramos algo que aconteceu em nossas vidas, algo que aconteceu na história e que vai repercutir na eternidade. Então é muito especial o que acontece aqui. A nossa reunião de ceia é onde a gente vem para reavaliar ou revalidar a nossa salvação. Nós participamos da reunião de ceia para revalidar a nossa aliança com Deus. Quantos têm uma aliança com Deus aqui? Nós temos uma aliança com Deus. Assim como nós temos uma aliança com a nossa esposa, nós temos uma aliança eterna com o nosso Deus. Então nós estamos aqui nessa reunião de ceia, porque é fundamental que a gente participe da ceia, e nós precisamos dar uma importância muito séria para essa reunião de ceia, para todas as reuniões de ceia que acontecem em nossa igreja. E a Bíblia diz que como é o marido e a esposa, assim também é Cristo e a igreja. O casamento é algo simbólico que vai acontecer na eternidade entre Cristo e a igreja, entre o noivo, que é Cristo, e a noiva, que é a igreja. E assim como um marido e uma esposa, assim como um casal que tem o seu momento de intimidade entre eles, assim é também o momento de ceia entre a igreja e Cristo. É um momento de renovação de aliança, é um momento onde nós declaramos que nós estamos com Cristo, que nós não abandonaremos Cristo, que nós seremos fiéis a Cristo, e que nós recebemos o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, restaurando tudo aquilo que está fora do lugar, restaurando a nossa vida. Então o tempo de ceia é um tempo muito precioso, assim como na vida íntima de um casal, porque na intimidade do casal é naquele momento em que eles comemoram a aliança de casamento. E a celebração da ceia é também um momento que nós celebramos a nossa aliança com o Senhor. Por isso que é muito sério. Assim como aqueles casais fazem renovações de alianças, vai passando o tempo, alguns fazem até cerimônia de 10 anos, 15, 20, 25, 50, em nome de Jesus, vai chegar aos 50, em nome de Jesus, amém? A gente faz essa renovação de alianças. Assim também é nos nossos cultos de ceia, é o momento da gente renovar, é no momento da gente reafirmar, revalidar a nossa aliança com o Senhor. Por isso que aquele casal, queridos, que não cultiva mais a intimidade, aquele casal casado,
que não se importa mais com a intimidade, que não se importa mais com essa aliança, que está deixando essa aliança ser quebrada, que está deixando essa aliança morrer, que está deixando essa aliança se apagar, assim também são aqueles que não participam da mesa da ceia, assim são aqueles que não têm mais comunhão na ceia, aqueles que vão ficando fracos, aqueles que não têm mais força, aqueles que tanto faz participar da ceia ou não, aqueles que não entendem o propósito, a importância de estar num culto de ceia, renovando a sua aliança com o Senhor. E assim como um casal, aquele relacionamento, aquela intimidade vai acabando, vai se esgotando, assim também é quando nós nos distanciamos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Porque tem muita gente, queridos, que fogem do culto de ceia. Eu já ouvi muito isso. A pessoa nunca ia de ceia. Eu falei, ué. Um dia eu cheguei para essa pessoa e perguntei. Falei, irmão, por que você não vai na ceia? Ah, pastor, tem uns problemas aí, tem umas coisas ainda que eu ainda não consegui assim mudar. Então eu evito em dia de ceia. Eu evito porque eu não me sinto bem. Como assim? Você não tem uma aliança com Deus? Deus não se entregou por você naquela cruz, não derramou o seu sangue, não comprou com preço de sangue, nós fomos comprados com preço de sangue, e o momento da ceia não é o momento que você celebra isso, que você restaura, renova isso. Ah, mas eu não me sinto digno. Então tem muita gente que foge, que não se sente digno, que não tem importância, que não faz questão de estar no culto de ceia. E com isso o relacionamento, a intimidade entre ele e Deus vai se esfriando, porque ele não entendeu o propósito. Então eu queria nessa noite, na última ceia de 2023, o Espírito Santo ministrou fortemente ao meu coração, traga clareza da importância de se assentar à mesa e fazer parte da ceia, porque eu instituí isso. Como nós lemos aqui em Mateus 26, que o próprio Jesus nos ensina isso, a celebrar a ceia, a se assentar na mesa da ceia e ceiarmos uns com os outros e com Cristo. Então nós não podemos perder a motivação. Por quê? Porque uma das propostas da ceia, queridos, é resgatar a memória aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Porque a gente esquece facinho, viu? Tem gente que caminha com Cristo e esquece facinho aquilo que Jesus conquistou na cruz por ela. Pensa um pouquinho aí com você. Quem você era antes de Jesus Cristo? Só o sangue, o fogo e a fumaça. Só a graça do Senhor. Só a misericórdia do Senhor. Se a gente for começar a abrir aqui para todo mundo contar como que era a vida sem Jesus, a gente escandalizava 90% da igreja. Não é verdade? É verdade ou não é, gente? Quem tem um passado tenebroso aí? Fala assim, misericórdia. Aí, misericórdia. E o momento da ceia, uma das propostas é resgatar a memória aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. É para a gente lembrar quem nós éramos antes do sangue ser derramado na cruz, quem a humanidade era antes dele se entregar naquela cruz. O momento de ceia, nós estamos aqui falando assim para Jesus: Jesus, eu me lembro cada passo que você deu em direção àquela cruz, eu me lembro cada dor que você passou, eu me lembro cada sofrimento que você enfrentou naquela cruz, eu me lembro daquela cena de você de braços abertos, sendo crucificado naquela cruz, no meu lugar. O momento de ceia é isso, é resgatar aquilo que Ele fez por nós na cruz. A ceia é o momento da gente fazer um checklist de como está a nossa vida. Será que eu estou bem? Um momento de reflexão. A ceia é o momento de examinar como está o nosso amor com o próximo, como está o nosso amor com o irmão que está sentado aí do seu lado, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Dá um sorriso bem assim, bem amarelo para ele agora. A ceia é o momento da gente pensar como que eu tenho vivido a minha vida. Será que realmente eu estou me parecendo com Cristo? Será que realmente eu estou em comunhão? Será que realmente eu estou amando o próximo como ele deve ser amado? A ceia, queridos, é o momento da gente pedir perdão a Deus. A ceia é o momento da gente
pedir perdão para os irmãos. Sabe aquele irmão que pisou no seu calo aqui na igreja? Ou lá na sua casa? Sabe aquele irmão que é um tratamento na sua vida? A ceia é o momento da gente pedir perdão. Mas não só de pedir perdão, mas também liberar perdão. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: eu te perdoo em nome de Jesus. Te perdoo. Fala assim: está perdoado em nome de Jesus. A ceia é o momento da gente ter um alinhamento, gente. Sabe, igual marido e mulher tem um momento de DR. Os maridos sabem o que é isso aí, gente? Quando a esposa fala assim: amor, quando você chegar em casa hoje, nós vamos conversar. Você já fala assim: Jesus, você quer até perder o caminho de casa. Você quer até arrumar compromisso antes de chegar em casa. Você é hoje. E aí você chega lá com a sua esposa, e vocês sentam juntos lá, e começam então a discutir a relação. Você está falhando nisso, você está falhando naquilo. Mas você também está falhando nisso, você também está falhando naquilo. E aí para aqueles que são crentes, né? Em nome de Jesus, cheio de fé, aquela DR acaba tudo bem, acaba em oração, acaba em beijo, em abraço, acaba em uma noite romântica, amém, queridos? Amém, amados? Amém, né? Na maioria das vezes não. Mas a ceia, queridos, é esse momento em que a igreja de Cristo, que é a noiva, e o noivo se sentam juntos, e a gente olha para os olhos de Jesus, e Jesus olha para dentro dos nossos olhos, e com aquele amor ele invade o nosso coração, e tudo aquilo que a gente fez de ruim, tudo aquilo que a gente praticou de pecado, tudo aquilo que a gente acha que não desagrada a Deus, é o momento da gente alinhar com Jesus, e falar: Jesus, me perdoa, eu falhei. Jesus, me perdoa, eu caí. Jesus, me perdoa. Porque Jesus, ele está sentado a essa mesa, assim como ele estava com os discípulos, e ele tinha um olhar de graça, ele tinha um olhar de amor, ele tinha um olhar de que levava você ao arrependimento, e não querer voltar às práticas pecaminosas. A ceia é este lugar de confronto, mas também de amor, de restauração, de reconciliação, de cura. Quantos querem ser curados aqui nessa noite? A mesa da ceia é este lugar de cura, de restauração. Então, uma das propostas da ceia é isso, é resgatar, é fazer um checklist, é alinhar a nossa vida com Jesus, é alinhar a nossa vida como igreja, é perceber a importância disso, e por isso que nós somos instigados a abraçar quem a gente nunca abraça na ceia. Sabia disso, que é importante você fazer isso? Aquela pessoa que você nunca abraçou aqui na igreja, o dia de ceia, irmão, é o desafio de você ir lá e ter uma breve comunhão com essa pessoa, dar um abraço nessa pessoa, profetizar algo sobre a vida dela, porque a gente nem isso quer fazer mais. A gente vem para a igreja, a gente só quer se relacionar com quem a gente já conhece. E o momento de ceia é o momento da gente olhar para alguém que a gente não conhece muito, e lá falar assim: como que é seu nome, irmão? Eu quero declarar para você, eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho uma aliança contigo. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você. Então, o momento de ceia nós precisamos, e tudo isso é estratégia. O pastor fica falando para eu virar para o lado e falar com o meu irmão. Eu nem conheço ele. É, irmão, porque a igreja é esse lugar de relacionamento. A igreja, principalmente em ceia do Senhor, é esse lugar de nós quebrarmos as barreiras, amém, queridos? Quebrar a barreira da vergonha, quebrar a barreira da culpa, do constrangimento. Por isso que o pastor fica mandando toda hora. Fica bravo comigo não. A ceia é esse momento de nós alinharmos, de perdoar e pedir perdão. Então a ceia, queridos, não é uma reunião comum, mas é um momento de renovação da nossa aliança com Cristo e com a igreja, porque nós somos um com Ele. Assim como um casal é um com a sua esposa, com seu cônjuge, assim nós somos um com Cristo Jesus. Então é o momento que a gente vem carimbar o nosso visto para a eternidade, é o momento que a gente vem renovar o nosso visto para a eternidade. A ceia do Senhor é o momento que a gente vem se apropriar de tudo aquilo que o sangue de Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. É o momento de revalidar o nosso ingresso, é o momento de comemorar aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz.
comemorar a nossa libertação, comemorar da onde Deus nos tirou e para onde Ele nos levou. Sabe, nós não celebramos isso, a gente vai perdendo a alegria da salvação. A gente vai se esquecendo de onde Deus nos tirou, aonde nós estávamos, como nós vivíamos, aquela vida desgraçada, sem esperança. O momento de ceia é o momento da gente celebrar. Olha só o que Jesus fez por mim, olha só, Ele morreu em meu lugar naquela cruz, e eu estou aqui nessa noite para celebrar e adorar o nome de Jesus. Esse é o intuito da ceia, essa é a proposta da ceia. E por isso que o povo de Israel comemoravam a Páscoa todos os anos, porque a Páscoa simbolizava isso, uma passagem, passar por cima. É quando Deus libertou o povo da escravidão do Egito, e ali foi instituída então a Páscoa. Eles estavam cativos, eles estavam oprimidos pelo povo do Egito, por Faraó, um povo que tinha uma promessa. E Deus então levanta Moisés, e Moisés então foi o grande libertador do Egito, e aí então Deus institui a Páscoa. Então todos os anos eles estavam renovando a libertação que eles receberam do Egito, todos os anos Deus instituiu, comemore a Páscoa, todos os anos, para vocês nunca se esquecerem da onde que eu tirei vocês. E a ceia é isso também. A ceia é o momento em que a gente para lembrar da onde Deus nos tirou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos separados de Deus, nós estávamos indo para o inferno, mas Jesus Cristo se entregou naquela cruz por nós, derramou o seu sangue, nos comprou com o teu sangue, e hoje nós temos vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então o povo de Israel, eles comemoravam a Páscoa. Esse episódio que nós lemos aqui em Mateus 26, em que Jesus fala para os discípulos: vai lá e prepara a ceia, prepara a Páscoa para a gente celebrar, como já é de costume, porque eles foram libertos quando Deus instituiu a Páscoa. Então a Páscoa era a lembrança de que eles foram libertos de uma vez por todas, e Jesus estava ali sentado em volta daquela mesa, comemorando a Páscoa, mas estava ensinando aos discípulos algo novo, sobre a nova aliança. Jesus estava diante daquela mesa dizendo assim: olha, até hoje era desse jeito, mas a partir de agora, essa noite, eu vou me entregar por vocês, eu vou morrer naquela cruz, eu serei o Cordeiro perfeito, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então a partir de hoje, todas as vezes que vocês estiverem diante de uma mesa, que tem ali pão e o cálice, não se esqueçam daquilo que vai acontecer essa noite, e o que eu vou fazer por vocês nessa noite. Jesus estava ensinando para eles que a partir daquela noite tudo se mudaria, que através do seu sangue tudo se mudaria. Então a Páscoa foi instituída por Deus, de forma que no último momento da saída do Egito, Deus deu uma ordem àquele povo: matem um cordeiro, e com o seu sangue passe nos umbrais da porta, marque a sua porta com o sangue do cordeiro, deixa registrado que aquela casa crê em Deus e pertence a Deus. E aí essa ordem foi dada, e aqueles judeus, então dentro do Egito ainda, passaram o sangue daquele cordeiro no último dia. Quando a Páscoa foi instituída ali no Egito ainda, eles passaram o sangue daquele cordeiro nos umbrais da porta da casa deles, porque à noite o espírito de morte passaria sobre aquele lugar, sobre aquela cidade, e aonde não tivesse a marca daquele sangue, a morte entraria e mataria, feriria o primogênito de cada casa. E aí então chegou a noite. Aqueles que creram, aqueles que obedeceram, mataram o cordeiro, passaram o sangue do cordeiro na porta, e a morte não pôde roubar, matar os primogênitos que creram e mataram aquele cordeiro e passaram o sangue nos umbrais da porta,
porque havia ali uma marca, havia ali então um sangue naquelas portas, e aquele sangue libertou aquele povo do Egito. Então Deus instituiu que ano após ano eles fizessem isso, eles comemorassem a Páscoa, comemorassem aquilo em família, e aí em suas casas eles criavam já um cordeiro, de costume judeu, criavam um cordeiro porque a Páscoa chegaria, e aquele cordeiro seria morto. E aí então eles assavam aquele cordeiro, colocavam diante da mesa, e os pais ensinavam aos seus filhos. Um dia, Deus nos libertou do Egito. Um dia nós estávamos aprisionados, mas Deus nos libertou. E é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos ceiar também dentro das nossas casas. Você precisa reunir a sua casa, a sua família, os seus filhos, colocar lá o pão, colocar o suco e explicar a história para eles, porque o povo judeu fazia isso ano após ano, então eles não perdiam o costume. E depois de 2000 anos, aproximadamente 2000 anos, Jerusalém estava lá comemorando novamente a Páscoa, mas Jesus decidiu morrer naquela Páscoa. Jesus decidiu se entregar. O cordeiro perfeito estava diante daquela mesa com os discípulos, o cordeiro que verdadeiramente tiraria o pecado do mundo, aquele que se entregaria para a remissão dos pecados da humanidade. A palavra estava se cumprindo. Em Apocalipse capítulo 3, 20 diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Todo aquele que crê em Jesus se torna agora a casa de Deus. Todo aquele que crê no sacrifício na cruz do Calvário se torna agora a habitação de Deus. Então olha só, assim como um dia os judeus passaram o sangue de Jesus nas portas, nos umbrais das portas, aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que abre o seu coração, o sangue de Jesus agora é manchado, o coração dessa pessoa, a porta do coração dessa pessoa está selado, está marcado com o sangue de Jesus. E agora, queridos, aonde você for, você carrega o sangue de Jesus. Aonde você pisar, você está selado e marcado com o sangue de Jesus. Por quê? Porque os judeus marcaram suas casas e deixaram suas casas no Egito. Mas hoje não. Hoje nós somos a casa do Senhor, e nós estamos marcados com o sangue de Jesus. A morte não tem poder sobre a sua vida. Aonde você for, aonde você pisar, a sua casa, a sua família, se você crê no sangue de Jesus, está marcado com a marca da promessa. O sangue de Jesus é poderoso sobre a sua vida. O sangue de Jesus te protege, o sangue de Jesus te guarda, o sangue de Jesus te dá vida, o sangue de Jesus te cura, o sangue de Jesus te dá vida nova, te dá abundância naquilo que você vive. Nós fomos inseridos nessa realidade. Então você vem no culto de ceia, você sai mais marcado ainda. Você está aqui nessa noite, você vai sair daqui marcado pelo sangue de Jesus. Você toma do sangue de Jesus, você sai marcado com o sangue de Jesus. Aonde você pisar essa semana, está ali o sangue de Jesus. Aonde você tocar, está ali o sangue de Jesus. Sabe a pessoa dentro da sua casa que nem crente é, que não acredita em Deus? Você chega lá, você toca nela, ela está marcada com o sangue de Jesus. O seu carro está marcado com o sangue de Jesus. A sua casa está marcada com o sangue de Jesus. Os seus filhos estão marcados com o sangue de Jesus, porque você carrega essa marca em você agora. Você está marcado com o sangue de Jesus. Aquilo que era para a morte na nossa vida agora é para a vida. Aquilo que era o fim, agora é só o começo. Aquilo que parecia não ter mais esperança, com o sangue de Jesus em nós, agora nós temos esperança. Diga assim comigo: minha casa está marcada com o sangue de Jesus. Pastor, mas minha casa está um caos. Leva o sangue de Jesus lá para dentro da sua casa. Pastor, meu casamento está morrendo. Leva o sangue de Jesus para dentro do seu casamento, em nome de Jesus. Pastor, minhas finanças estão morrendo, pastor. Está definhando. Leva o sangue de Jesus para as suas finanças também, em nome de Jesus. Pastor, tem alguém doente em casa, tem uma pessoa enferma em casa, chega lá hoje, toca nela e fala: o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Seja curado agora, em nome de Jesus.
Aonde você for, leve o sangue de Jesus com você. Por quê? Porque você foi marcado com o sangue de Jesus. E o momento da ceia é onde nós renovamos essa marca. É onde a gente deixa essa marca mais forte. Queridos, Jesus não nos comprou com ouro e prata. Jesus não nos comprou com um pedaço de terra. Jesus nos comprou com seu valioso sangue. Não tinha nada nessa terra que pagaria o preço do pecado. O preço do pecado só podia ser pago com uma coisa: com sangue. E Jesus derramou o seu sangue, pagando o preço. Jesus pagou um preço por você. E toda vez que alguém se converte, toda vez que alguém crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, agora essa pessoa passa a carregar a marca do sangue, porque ela foi comprada por esse sangue. E aonde ela for, agora ela carrega essa marca. Nós fomos resgatados do império das trevas, nós fomos libertos da escravidão do pecado, através do seu sangue. Por isso repita assim comigo essa noite: eu e minha casa estamos marcados com o sangue de Jesus. Onde tem o sangue de Jesus, não tem morte, mas tem vida. Tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Levante as suas mãos e profetize: tem vida, tem vida. Aonde tem o sangue de Jesus, tem vida, tem vida. Vira para o seu irmão e declare: tem vida, tem vida, tem vida na sua casa, tem vida no seu casamento, tem vida nos seus filhos, tem vida lá no seu emprego. Aonde você pisar tem vida, porque você carrega o sangue de Jesus no seu coração. Aleluia! Porque, querido, se o sangue de uma galinha lá no terreiro consegue falir uma empresa, se o sangue de uma galinha lá no terreiro consegue destruir um casamento, você imagina o que o sangue de Jesus consegue fazer na sua vida. Nós muitas vezes subestimamos o sangue de Jesus. Já virou uma falácia já. O sangue de Jesus tem poder. Não, você não está entendendo o que você está falando. Eu fico bravo às vezes. Tem crente que tem medo do sangue da galinha do terreiro e não acredita no poder do sangue de Jesus. Você precisa ter esse entendimento. Por isso que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11 versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso que esse momento, nós estamos trazendo à memória, estamos anunciando o que Jesus fez por nós naquela cruz. Por isso que Ele declara: faça isso em memória de mim, nunca se esqueça do que eu fiz por você. Jesus, Ele quer que você faça parte da mesa da ceia, para que você nunca se esqueça que tudo é através do sangue de Jesus. A salvação é através do sangue de Jesus. O perdão dos pecados é através do sangue de Jesus. A sua cura é através do sangue de Jesus. A sua libertação é através do sangue de Jesus. A vida do crente é através do sangue de Jesus. Por isso que Ele fala: toda vez que fizer isso, toda vez que estiver diante de uma mesa, façam isso em memória de mim. Na igreja, na sua casa, aonde Deus te levar, faça isso em memória de mim. Com os seus filhos, façam isso em memória de mim. Fale para os seus filhos quem é Jesus. Conte para os seus filhos quem é Jesus. O que Jesus fez, o que Jesus passou, conta para eles. E é por isso que nós celebramos a ceia. Porque nós lembramos do que Ele fez. E é por isso que nessa hora da ceia do Senhor, nós pedimos perdão dos nossos pecados, mas nós também não ficamos lembrando daquilo que nós fizemos.
nós nos arrependemos e começamos a lembrar daquilo que Jesus fez por nós. A ceia não é para te trazer condenação. Eu tenho conversado com algumas pessoas que vêm de alguns costumes de outras igrejas, e amém, Deus abençoe a vida deles, se esse é o costume deles, mas aqui não. Algumas igrejas em que a pessoa, ela falha, ela peca, então ela é proibida de se assentar na mesa da ceia e tomar a ceia. Lugares em que, se você pecou, e mesmo que você confessou e se arrependeu, você tem que ficar um tempo sem comer do pão e tomar do cálice. E não é isso que Jesus ensina. Jesus nunca falou que essa é uma doutrina para a igreja. Jesus nos ensina ao contrário. Jesus nos ensina em João capítulo 6, versículo 51, abre aí comigo por favor, João capítulo 6, João 6 versículo 51, diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Se este pão é a minha carne, este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Olha o que ele está dizendo: se você não come do pão, da carne, e se você não bebe do meu sangue, você não tem vida em si mesmo. Ou seja, a resposta para o pecado não é se afastar da ceia do Senhor. Pelo contrário, aquele que pecou, se assenta à mesa, se conserta com ele, come do pão e bebe do cálice, porque o pecado gera morte, só tem um jeito de gerar vida em você: quando você se alimenta do pão e do cálice, quando você se alimenta de Jesus, só Ele pode dar vida. Então a resposta para o pecado não é se afastar, a resposta do pecado é se lavar no sangue de Jesus. E aí ele continua dizendo o texto: todo aquele, versículo 54, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você está entendendo a importância de você fazer parte da ceia? Por isso que a ceia, queridos, não é para quem é perfeito. A ceia é para quem reconhece que precisa do sangue de Jesus para se purificar de todo pecado. A ceia é para aqueles que entenderam que eu sou santo lutando contra o pecado. Eu não sou perfeito. Eu sou santo por causa de Jesus, por causa do sangue de Jesus. Por isso que a ceia é vida. Por isso que nós precisamos estar na ceia. Por isso você precisa fazer um propósito que em 2024 você vai fazer parte de todo o culto de Santa Ceia. Não vai faltar por nenhum decreto. Se tiver viagem, remarca a viagem. Nós precisamos dar essa devida importância de estar à mesa da ceia. Porque a mesa da ceia não é lugar de gente perfeita, mas é lugar de gente arrependida, amém, queridos? Pastor, você não sabe como é que está a minha vida, eu sou indigno de fazer parte dessa ceia. Todos nós somos indignos, todos nós pecamos, todos nós falhamos. A diferença daquele que peca todo dia é que aquele que pecou e entendeu o propósito da ceia, entendeu o propósito do sangue de Jesus, é aquele que peca, mas se lava no sangue de Jesus.
Escute algo que eu vou falar para você: santo não é aquele que nunca peca, santo é aquele que se lava todos os dias no sangue de Jesus. Nós temos isso no texto. Se você observar, como eu disse, de Judas e os discípulos que estavam ali naquela mesa com Jesus, naquela Páscoa, tinha todo tipo de gente. Entre os 12 tinha aquele que pecava mais, tinha aquele que falava mais, tinha aquele que falava menos, tinha aquele que era mais amoroso, tinha aquele que era mais explosivo, tinha o traidor, tinha aquele que negaria Jesus, tinha todo tipo de gente. Não tinha alguém, não tinha, só Jesus era perfeito ali, mas ninguém era perfeito naquela mesa. E Jesus estava ali ministrando a ceia, e nós vimos que Judas não reconhece Jesus como Senhor. Então o que habilita você a fazer parte dessa mesa, não é ter uma vida perfeita, mas é reconhecer que Jesus é Senhor, é reconhecer que Ele é Deus na sua vida. E eu fiquei pensando, estudando para essa mensagem, eu falei assim: pai, como é que Jesus repartiu a ceia? Porque quem faz parte da ceia é porque tem parte com Ele, é um com Ele, crê nele. Como é que Judas estava fazendo parte dessa mesa? E aí eu comecei a estudar, e eu descobri algo, gente, talvez você já saiba, mas lá em João capítulo 13, versículo 21, se você puder, abra comigo, grifa esse texto. Em João 13, versículo 21, diz assim: depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo que certamente um de vocês me trairá. Olha só, Jesus ficou perturbado. Sabe igual a gente fica de vez em quando? Fica meio perturbado com as situações. Jesus ficou meio perturbado naquele momento da ceia. E aí Jesus então falou: certamente um de vocês me trairá. É o mesmo episódio aqui em João. Versículo 22 diz assim, ó: seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Versículo 24, Simão Pedro, sempre Pedro, fez sinais para esse discípulo. Fala para ele, pergunta para ele, quem que é o cara que vai trair? Pergunta aí, já que você está do lado do homem, pergunta aí, meu. E provavelmente seria João. E o texto diz no versículo 24, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Versículo 25, inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Quem é que vai te trair? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Lá em Mateus 26 nós vimos que Jesus fala assim: aquele que há de me trair é aquele que come do mesmo prato que eu. Aqui em João ele está revelando quem é. Jesus então molha esse pão e entrega para Judas: você é o traidor. E aí no versículo 27 diz assim: tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. E Jesus disse: o que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse água aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas fez o que, gente? Saiu. E era noite. Ou seja, Judas não participou do momento da ceia. Judas saiu antes da ceia. Não tem como se assentar na mesa com o Senhor, fazer parte da ceia, aqueles que não reconhecem que Jesus é Senhor. E não se engane, tem muita gente que é crente, que está na igreja, que conhece Jesus, assim como Judas, caminhava com Jesus, ouvia Jesus, era ensinado por Jesus, via os milagres de Jesus, cuidava do dinheiro de Jesus,
mas não tinha parte com ele. O dia que Jesus estava diante daquela mesa, ele precisou revelar quem era quem naquela mesa. A ceia revela quem nós somos. E diante da revelação de quem nós somos, ou nós decidimos fazer igual os 11 discípulos fizeram, mesmo pecadores, reconhece Jesus como Senhor, reconhece que precisa do sangue de Jesus, ou nós fazemos como Judas, continuamos vivendo a nossa vida de pecado. E é aí que está a grande diferença. É aí que a Bíblia condena quem participa da mesa do Senhor: aqueles que não conseguem abrir mão do seu pecado e está comendo do pão, bebendo do cálice de forma indigna. É aqueles que estão à mesa e sabem que daqui a pouco, a hora que sair daqui, vai pecar, vai fornicar, vai adulterar, já está planejado. É igual Judas, estava tudo planejado. Estava tudo planejado que ele entregaria. Então, querido, Judas andou com Jesus, viu os milagres, ouviu os ensinamentos, mas não se rendeu, não reconheceu que precisava de Jesus. Esses são indignos, esses não podem se assentar à mesa. Quem pode se assentar à mesa então? Aqueles que, mesmo sabendo que é falho, eu preciso de Jesus. Jesus sabia que Pedro ia negar ele depois desse episódio, mas mesmo assim Pedro participou da mesa. Por quê? Porque Pedro reconhecia Jesus Cristo como Senhor. Então a questão não é ter uma vida perfeita para se assentar à mesa, mas é reconhecer que Ele é Senhor da sua vida, é reconhecer que Ele pode transformar você. Então a mesa da ceia é lugar de pecador, mas de pecador rendido e arrependido ao Senhor. Sabe por quê, queridos? Quem não crê em Jesus como Senhor, não consegue ficar na presença de Deus. Quem não se rende, não consegue fazer parte dessa mesa. Quem não reconhece que precisa de Jesus, quem não reconhece que é pecador, não consegue se render a Ele, endurece o coração, fica igual Judas. E nessa noite, nós temos uma escolha: ou nós somos iguais aos discípulos, que mesmo os imperfeitos, reconheceram que precisavam do sangue de Jesus, ou nós fazemos igual Judas, estamos na casa, caminhamos com Jesus, adoramos a Jesus, mas não deixamos Jesus ser Senhor da nossa vida, e bebemos e comemos dessa mesa para nossa própria condenação. Quantos entenderam essa mensagem? Tem lugar para você na mesa, tem um lugar para você na ceia, mas o que nós precisamos fazer é se render e reconhecer que precisamos de Jesus na nossa vida. Judas reconheceu Jesus como mestre, rabi. Os judeus não reconheceram Jesus como Senhor. Os judeus reconheciam Jesus como um profeta, um grande profeta que ensinava a palavra de Deus, que ensinava os mandamentos de Deus, que ensinava as doutrinas de Deus, mas não reconhecia Jesus como Senhor. E Judas também não reconhecia. Talvez você está aqui, você é simpatizante dos milagres de Jesus, é simpatizante do amor de Jesus, mas não deixa Ele ser Senhor da sua vida. Feche os seus olhos.